Hoje é dia de Honda City Hatch. São duas versões, a Touring, que é essa que vocês estão vendo, e a EXL, uma versão anterior à Touring. A Touring é topo de linha. E aí muito se fala sobre a traseira. Eu achei o carro de muito bom tom. Visualmente achei ele interessante, gostei, né, dele ser hatch. Eu acho que quem sai do WRV ganha em ir para o City Hatch. É a opção para quem realmente não quer o porta-malas, né, que é definitivamente um carro mais compacto. Ele vem com um farol de LED muito bonito, um farol de neblina. Olha esse conjunto ótico como ficou bacana. E aí a gente tem aquele detalhe em cromado, né? A grade em colmeia. Eu tô vendo vocês ali pelo cromado. Olha que frente harmoniosa. Eu gosto dessa nova identidade, né, dos Hondas, e eu acho que, de novo, reforçando, quem sai do WRV ganha muito em vir pro Honda City Hatch. A chave é presencial, eu consigo inclusive ligar o carro à distância se eu segurar esse botão. Eu vou dar partida aqui no painel. Pronto. Esse, como é a versão Touring, o painel central é 100% digital, né? Vocês viram aqui a hora que ligou, os ponteirinhos ali. Na verdade, o ponteiro do lado de cá ele é analógico e todo o restante é digital. Você tem um painel novo, né? A gente já fez o vídeo do sedã. Aqui o volante multifuncional. Tem uma costura um pouco grossa. Acho que eu comentei isso no outro carro. Acho que ela é um pouquinho não tão delicada, deveria ser um pouquinho mais delicada. Tô guardando a chave ali nesse consolezinho, que eu gosto de deixar a chave aqui para não perder. Enfim, o carro tem várias funções legais. Ele tem o auxiliar, né, de faixa. Depois a gente vai testar na estrada, eu vou falar um pouquinho dessas funções, vou ligar para vocês verem. Então todo revestido em couro. A central multimídia é onde eu acho que é o calo desses carros, alguns, né? Algumas montadoras ainda não têm uma central multimídia com gráficos modernos. E no caso do Honda, eu acho que eles precisariam melhorar muito ainda. Apesar da gente ter o uso, né, do Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, todas as funções, eu ainda acredito que precisaria de uma repaginada. Do mais, descendo um pouquinho, a gente tem o ar-condicionado digital. Ele não é dual zone. Você tem as posições aqui que você consegue fazer a troca rápida, então são botões rápidos. Um pouco mais abaixo, um porta-copos, 2 copos, a teclinha Econ, que no dia a dia é muito legal, você acaba economizando bastante combustível. Um câmbio CVT, que você pode deixar em drive ou no Sport, né? Vou voltar aqui. A gente pode fazer as trocas das marchas via pedal shift atrás do volante. Um pouco mais abaixo, um freio de mão tradicional. Como falei para vocês, tem um porta-objetos que eu deixo a chave, um apoio de braços que é revestido, né? Fica bonitinho. Ali tem um porta-objetos, aquela é a chave do carro que me entregaram. Eu deixei as minhas coisinhas também ali. Deixa eu guardar. Esse porta-objetos é bem grande, vale a pena usar, é legal. O couro, ele é um couro sintético e tem um bom acabamento. Se vocês, né, ó, vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Tem um detalhe em costura, um detalhe de uns fletes branco e também perfurado com liso, uma mistura bonita, fica harmônico, o banco é bem bonito. Tem esse mesmo acabamento do banco aqui no apoio de braço, né? Até aqui, depois vira um plástico liso. Quando vai para o painel, a gente tem um plástico bem liso, depois um plástico com um pouco mais de ranhuras, um detalhe aqui em preto brilhante que segue uma linha toda da frente, uma costura aqui imitando, né, uma costura manual, mas não é, e aqui também o couro sintético para dar um acabamento mais harmônico no painel. Então ficou harmônico, ele tem umas misturas entre plásticos e outros acabamentos. Quando a gente olha o tapete tem aquela travinha, então tá preso aqui, fica muito seguro. A gente não conta com um banco elétrico, nada, é sempre na alça, todas as regulagens são manuais.
Lembrando que ele tem aquele sistema Magic Seat que você consegue abrir todos os bancos, dobrar tudo, fica um negócio incrível, você coloca um mundo aqui dentro. Mas para quem senta no meio, olha a altura do banco, ficou bem, né, saliente, é desconfortável para um passageiro que vai ao meio. Aqui nós temos um apoio de braço, né, com 2 porta-copos. Além disso, Isofix para cadeirinha de criança, cinto de 3 pontos. E lembrando que esse cinto sai daqui de cima. Eu não gosto desse cinto assim saindo aqui, porque a gente tem que travar bem para não fazer barulho. Se as pessoas usarem, precisa voltar o cinto e travá-lo. Pedi ajuda pro meu marido, ele tem 1,96 m e olha ainda quanto espaço sobra para as pernas, mas a cabeça é impossível. Se vocês lembrarem o Nivus que nós testamos, que eu fiz exatamente isso com o Marcos, ele não conseguiu ficar atrás, ele não conseguiu entrar no carro com o banco regulado para mim. Então, muitos falam, ah, mas eu prefiro o Nivus, tá bom, desde que você não tenha que carregar ninguém, né, de estatura grande, porque realmente não cabe atrás. Falando do porta-malas, esse aqui não é a grande vantagem do City, porque o porta-malas do sedã, né, do City sedã, é muito maior. O acabamento é impecável, né, tem uma luz aqui, uma alcinha para segurar as bolsas, alguma coisinha que se queira pendurar. O step é um step emergencial, sendo que cabe, né, o pneu que tá rodando aqui dentro, se você precisar colocar. O porta-malas tem 268 do City Hatch. Já o City Sedã, ele tem 519, uma diferença de 251 litros, é muita coisa. Então quem precisa de espaço, vá com o sedã. Quem não precisa de espaço, acho que está fazendo uma boa escolha aqui no City Hatch. O motor é aquele já conhecido 1.5 com injeção direta de 126 cavalos e aproximadamente 16 kgfm de torque. O câmbio vem com um câmbio CVT. Na estrada são 126 cavalos com aquele câmbio CVT que causa uma sensação estranha, né? Um ruído maior dentro da cabine. Mas o carro ele é bem justinho, traz algumas tecnologias interessantes. Uma dessas tecnologias é o ACC, então eu programo o piloto automático, né? Deixo exatamente a velocidade que eu desejo. O carro com o ACC ativo vai frear, acelerar conforme o carro da frente, o fluxo, né, do trânsito. Por exemplo, nós estamos na rodovia dos Bandeirantes e hoje está bem movimentado. Estou fazendo esse teste no dia das eleições, então eu vou para o interior votar e volto. A estrada está cheia. Eu coloco um setup aqui de 120 km por hora, que é a velocidade ideal, né, dessa rodovia, e consigo inclusive deixar pré-programado a distância que o ACC vai trabalhar, mais ou menos do carro da frente. Ele conta também com um leitor de faixa e uma leve correção. Quando eu solto o volante, ó, estamos numa curva, ele está fazendo a curva por mim e em breve vai aparecer, volte as mãos no volante. Então, notem que essa tecnologia de correção, ó, manter as mãos no volante. Voltei a mão no volante e ele tem uma sensibilidade muito boa, coisa que a gente tem testado alguns carros, nós temos falado muito sobre isso, né? O quanto a tecnologia é humanizada. Este aqui, ó, ele tá fazendo a correção muito bem, tá vendo? Ele não fica passarinhando na faixa, ele realmente está corrigindo e mantendo o carro em linha reta. Gostei bastante da tecnologia aqui do novo City. Além de aviso do ponto cego, a gente também tem alerta e frenagem anti-colisão. Então o carro é todo equipadinho, com coisas legais, tecnologias bacanas, que funcionam de fato. Mas o grande pênalti para mim vem no câmbio, né, que é esse câmbio CVT, que não deixa o carro tão empolgante. Aí nós temos o modo Sport, eu vou reduzir um pouquinho aqui, ó, vou reduzir pela alavanca, pela saleta atrás do volante, que é o pedal shift, eu reduzi, fui para a 5ª marcha simulada, ele sobe o giro, pé no fundo, sempre essa sensação mais ruidosa do CVT. Daí deixa eu voltar aqui a alavanca no Sport, ele também já subiu o giro naturalmente. Vou tentar fazer uma esticada para vocês sentirem um pouco mais. Ele vai bem, mas ó, a gente tá 125 km por hora agora, vou voltar em D.
parece que tá 140 quando você faz isso por conta do ruído mesmo. Do mais, o conjunto é interessante, um carro muito eficiente, tanto na tocada, no handling, a direção é confortável, mas uma direção gostosa, um carro bom para pegar a estrada, e aquele nosso boa garoto, né, carro super aprovado. Foi uma semana bastante interessante com o novo City Hatch. Bem, vamos ao que interessa. Se você ainda não deu o dedo no like e chegou até o final do vídeo, então ó, dedo no like sem preguiça, se inscreve no canal Michele J, me segue lá no Instagram, michelej.73, michelej.73, tá certo, olha só, fundindo o motorzinho aqui. Então, o que é assim, a conclusão, né, do Honda City Hatch? O porquê eu compraria um hatch no lugar do sedã? Bem, a única exceção seria se eu não gostasse de um carro com uma traseirinha. Fora isso, nenhum outro motivo para eu comprar o hatch, a não ser, de fato, o que vem com um porta-malas maior. Para minha família seria muito mais fácil. A gente gravou aí o City Sedan, a gente usou com os gêmeos, coloquei carrinho de gêmeos atrás sem precisar tirar rodinha, sem tirar nada. Tudo bem que meu carrinho já é um carrinho compacto, mas coube tudo lindo, maravilhoso, perfeito no porta-malas do sedã. Agora, esse carro substitui muito bem o Honda Fit e o WRV, porque tem muita gente, o perfil assim do Honda Fit eram pessoas que realmente não queriam um carro grande, gosta de um carro um pouco mais compacto, mas em contrapartida muito funcional, que tinha lá o Magic City que vem nesse carro. Então você não perde absolutamente nada. Eu acho que em visual ele tá mais moderno, né, do que o Fit. Ele ficou mais legal que o WRV, muito mais legal que o WRV. Então assim, o City ele ganha em todas as situações. Vem com as tecnologias que a gente comentou, já testei na estrada, ACC, nesse aqui, né, no Tour, na versão topo de linha. Então é bacana você ter esta opção do carro hatch para quem de fato gosta de um carro mais compacto. A média do consumo, preparem-se. Eu faço um trecho muito comum que é de São Paulo a Jundiaí, Jundiaí São Paulo, e acabei indo votar, fui com esse carro. Ele fez na casa de 14 km por litro na gasolina. Para mim aqui está marcando agora 11,9 num circuito de mais de 380 quilômetros, que aí mistura tudo, cidade, estrada e tudo mais. Mas só estrada, do jeitinho que eu fui, tranquila, fez uma média absurda, o carro não chegou a usar 1/4 do tanque, foi muito legal eu olhar e falar, nossa, que economia, é um carro muito econômico, eu gostei muito desse lado, né, e muito dessa coisa de viajar com o City. Isso já tinha acontecido com o City Sedan, mas esse me impressionou. Um ponto importante a ser olhado é que, dependendo da valeta que você passa, o buraco que você vai transpassar com o carro, ele pega um pouco da frente. Isso também acontecia, por exemplo, com o City antigo e também com o Civic, né? Então, os carros da Honda, às vezes, dependendo da situação, ele vai pegar um pouquinho mais, porque a distância do eixo da roda para o final do para-choque, às vezes, é um pouquinho maior, para ele ter um pouquinho mais de saliência na frente, ficar um carro mais agradável ao olhar, e aí acaba pegando um pouquinho, raspando um pouquinho embaixo. Mas se eu fosse considerar alguma coisa, seria isso e o câmbio, que eu já falei para vocês no teste. Fora todos esses itens, a gente está falando de um carro que a versão de entrada está em 120 mil, a versão topo de linha na casa dos 130 mil reais, então valeria a pena pular para o topo de linha. Por pouca diferença você leva tudo que a gente viu e testou, certo? Gente, vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece, dedo no like, beijos e até a próxima. Tchau, fui!